Em um mundo turbulento, o reflexo prateado da sabedoria pode ser o nosso guia mais confiável. Nos leva por caminhos menos trilhados, por florestas de desconhecimento, através de tempestades de incerteza e ainda nos permite encontrar clareza em meio ao caos. As verdades eternas, por muitas vezes encontradas nas palavras de filósofos imortais, iluminam o nosso caminho para uma vida melhor. Vamos se lembrar das palavras do venerável filósofo estoico Epiteto, que uma vez disse: "Tudo se resume a persistir e resistir." Essas palavras ecoam através dos séculos, como um eco sereno que permeia os ruídos do mundo moderno. Elas nos lembram da importância de resistir às tentações do mundo, às distrações que nos tiram do curso, à necessidade de aprovação, ao medo da mudança. O imperador Marco Aurélio, uma voz poderosa da antiguidade, disse: "Nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o arma contra o presente." Essas palavras atemporais nos incentivam a abraçar o futuro com coragem, a encarar a mudança como uma aliada e não como uma inimiga, a evitar a ansiedade e o medo do desconhecido. As palavras desse sábio nos ensinam que uma vida melhor não se trata apenas de ação, mas muitas vezes de inação, de resistir ao impulso de se preocupar com o trivial, de se engajar em conflitos sem sentido, de permitir que a opinião dos outros governe as nossas vidas. Nesse contexto, apresentamos 10 práticas que você deve evitar para cultivar uma vida de maior serenidade, felicidade e autenticidade. Cada uma delas se baseia na sabedoria imortal dos filósofos, trazendo antigas verdades para a nossa vida moderna, cheia de pressões e distrações constantes. Há um medo inerente ao desconhecido que se insinua nas entranhas do nosso ser, uma hesitação teimosa que se agarra às margens do familiar. Esse medo se infiltra em nossos pensamentos, tingindo a perspectiva de mudança com tons de insegurança e incerteza. Ele nos tenta a olhar para trás, para as páginas já escritas da nossa história, um lugar onde o passado, apesar de seus defeitos, parece agradavelmente previsível, confortavelmente familiar. Esse medo da mudança, essa resistência ao novo e desconhecido, cria um terreno fértil para o medo crescer e prosperar, conduzindo-nos a um ciclo de estagnação que anula o nosso crescimento e limita a nossa capacidade de explorar novas experiências. No entanto, devemos lembrar a admoestação de Marco Aurélio: todas as coisas nascem da mudança. Esse é um lembrete poderoso de que a mudança não é algo a ser temido, mas uma força vital que impulsiona o crescimento e a evolução e a inovação. É a mudança que traz a primavera após o inverno, é a mudança que nos permite crescer e aprender, é a mudança que traz novas oportunidades à nossa porta. A aceitação da mudança é a chave para abrir a porta de uma vida mais rica e mais plena. Isso não significa que devemos abandonar toda a cautela ao vento, mas que devemos aprender a abraçar a incerteza como uma parte integral da vida, reconhecendo seu potencial para trazer novas aventuras, experiências e oportunidades de crescimento. A verdadeira coragem reside em navegar as correntes da mudança com uma mente aberta, reconhecendo a possibilidade de tempestades, mas também ciente de novas terras que essas correntes podem revelar. Aceitar e abraçar a mudança significa também aceitar e abraçar a imprevisibilidade da vida, e isso pode ser uma fonte incrível de liberdade e empoderamento. Aceitar a mudança é descobrir que, mesmo que o futuro possa ser desconhecido, estamos equipados com todas as ferramentas necessárias para enfrentá-los. É para ter a confiança para dizer como Marco Aurélio fez, para que a gente não deixe o futuro nos perturbar, mas para que a gente saiba que a gente pode enfrentar ele com as mesmas armas da razão que a gente se arma hoje contra o nosso presente. Então, aceitarmos a mudança não como inimigo, mas como um companheiro, um guia em nossa jornada de descoberta e crescimento pessoal é mais do que essencial. A humanidade está emaranhada em uma complexa teia de emoções, onde cada fio que puxamos parece desencadear uma enxurrada de sentimentos que inundam nosso coração e mente. Nesse turbilhão, muitas vezes nos encontramos cativos da tirania das circunstâncias externas. Permitimos que a opinião dos outros se infiltre nas nossas mentes, poluindo os nossos pensamentos com dúvidas e inseguranças. Sucumbimos ao clima do dia, deixando que os céus nublados ou ensolarados ditem o nosso humor. Afligimos-nos com coisas que estão além do nosso controle, ancorando o nosso bem-estar em variáveis instáveis e incertas. Essa tendência de sermos engolidos pelo local externo, no entanto, tem um preço. Cada vez que nos deixamos ser afetados pelas circunstâncias além do nosso controle, nós cedemos um pedaço de nossa paz de espírito, uma fatia da nossa serenidade.
Essa constante turbulência emocional, embora intensa e vibrante, pode deixar uma pessoa esgotada, estressada e infeliz. É aqui que entra a diferença benéfica, um conceito enraizado na filosofia estoica. Não se trata de um descaso insensível ou desinteresse pelo mundo ao nosso redor. Longe disso, trata-se de um equilíbrio emocional consciente, uma resiliência diante das tempestades da vida, uma serenidade inabalável, independente das circunstâncias externas. Como Epiteto aconselhou, não se perturbe com o que parece acontecer. As coisas são como são e não de outra maneira. A indiferença benéfica nos chama para reconhecer que não temos controle sobre muitos aspectos do mundo externo, mas a gente tem controle sobre como nós reagimos a eles. Isso requer o desenvolvimento de um senso aguçado de discernimento para saber o que merece a nossa energia e o que não merece. Implica em manter a paz de espírito mesmo quando as ondas da vida se agitam, saber que a opinião de um estranho não define o nosso valor e o clima do dia não tem poder sobre o nosso humor. Esse estado de equilíbrio emocional nos permite navegar pela vida com uma serenidade resiliente. Ele cria uma barreira contra o estresse e a ansiedade que vem com a obsessão por coisas além do nosso controle. Em última análise, a indiferença benéfica não é uma rejeição ao cuidado e à compaixão, mas um compromisso de cuidar e proteger o nosso bem-estar emocional, com a mesma ferocidade que cuidamos dos outros. Ela nos ensina a permanecer firmes, não importa o quão turbulentas as ondas possam se tornar, lembrando-nos das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre a sua mente, não fora. Perceba isso e você encontrará a força. Vivemos num mundo de constante mudança, num universo de pequenas partículas, numa galáxia de incontáveis estrelas. Em meio a tudo isso, nós, seres humanos, costumamos dedicar uma quantidade desproporcional de energia mental a preocupações que, em comparação à vastidão do cosmos, são minúsculas. Nos preocupamos com os detalhes, com as pequenas coisas, com o que não está sob o nosso controle. Quem disse o quê? Qual foi o olhar lançado por um colega de trabalho? Por que o trânsito está tão lento hoje? Essas preocupações, embora pareçam significativas à primeira vista, são na verdade grãos de areia num oceano infinito. No entanto, permitir que esses detalhes minúsculos dominem a nossa mente pode ser extremamente prejudicial. As preocupações exageradas são como ervas daninhas, que crescem e espalham no jardim da nossa mente, sufocando as flores de nossos pensamentos mais significativos e inspiradores. Elas distorcem a visão do que realmente importa, impedindo-nos de concentrar nossos esforços onde eles podem realmente fazer a diferença. Em contraste, quando optamos por liberar essas preocupações menores, quando decidimos não permitir que as coisas fora de nosso controle nos distraiam, uma coisa notável acontece. Descobrimos uma clareza mental, uma tranquilidade que nos permite concentrar-nos no que é verdadeiramente importante. Como disse o filósofo estoico Epiteto, existe apenas uma maneira de encontrar a felicidade, após eliminar todas as coisas que estão além do nosso controle. Devemos aprender a amar e valorizar as coisas que estão sob o nosso controle. E entender essa verdade é uma libertação. Quando deixamos de nos preocupar com as coisas pequenas, quando paramos de nos angustiar com as coisas que estão além do nosso controle, nos tornamos mais presentes, mais concentrados e, em última análise, mais felizes. Isso nos permite concentrar toda a energia naquilo que realmente importa, permitindo-nos viver de maneira mais significativa e intencional. Em tempos de informações instantâneas e incessantes, onde cada indivíduo é um megafone dos seus próprios pensamentos e opiniões, é tentador se afogar no mar de vozes alheias. De maneira imperceptível, podemos começar a moldar nossos pensamentos baseado no que é popular, no que é curtido e compartilhado, na opinião do influenciador do momento. Essa influência externa pode nos levar a ecoar opiniões que não são realmente nossas, apenas repetindo o que ouvimos sem questionamentos ou reflexão profunda. Esse é o caminho fácil, mas é um caminho que nos afasta do nosso verdadeiro eu, da nossa autenticidade. Aderir cegamente às opiniões dos outros pode nos levar a tomar decisões que não são alinhadas com nossos verdadeiros valores e desejos. Pode nos fazer sentir desconexos de nós mesmos, como se estivéssemos desempenhando um papel em vez de viver a nossa própria vida. Como observou Platão, pensar é a conversa da alma consigo mesma, e o que não devemos perturbar é justamente essa conversa. Se permitirmos que a opinião dos outros domine a nossa mente, perturbamos essa conversa vital, esse diálogo interior que nos guia em direção ao nosso verdadeiro eu. Contrastando com essa abordagem,
a formação de nossas próprias opiniões nos convida a um exame mais profundo, um olhar mais crítico sobre as informações que recebemos, nos pede para questionar, ponderar e refletir. E no processo, nos tornamos mais conscientes de nossos próprios pensamentos, valores e crenças. Como Sócrates afirmou, conhece-te a ti mesmo. E uma parte crucial desse autoconhecimento é a formação das nossas próprias opiniões. Ter nossas próprias opiniões não significa ignorar os outros, mas sim reconhecer que temos a capacidade e a responsabilidade de avaliar as informações que recebemos e formar nosso próprio julgamento. Isso nos ajuda a desenvolver uma bússola interna, um guia que nos orienta ao longo de nossa jornada. Isso nos permite viver de acordo com nossos próprios termos e não de acordo com as expectativas dos outros. Portanto, da próxima vez que se deparar com um mar de opiniões, pare, respire e lembre-se: você tem a capacidade de formar sua própria opinião. Você tem a habilidade de ouvir, ponderar e decidir por si mesmo. E ao fazer isso, você se aproxima cada vez mais da sua verdadeira essência, da sua autenticidade e da sua liberdade. Então, ouse interpretar o mundo à sua maneira, formando as suas próprias opiniões. Essa é a verdadeira expressão de liberdade. Nós, seres humanos, somos frequentemente atormentados pela busca ardente da vingança, uma fagulha de injustiça, um ressentimento antigo, uma traição inesperada. Qualquer um desses pode atiçar essa chama, levando-nos para um caminho tortuoso e sombrio. A busca por vingança pode nos parecer uma resposta justa, um equilíbrio necessário da balança da justiça. No entanto, como Confúcio sabiamente observou, antes de embarcar em uma jornada de vingança, cabe 2 sepulturas. A vingança tem um alto custo, e esse custo é frequentemente pago pela própria pessoa que a busca. A vingança é um ciclo vicioso que aprisiona a nossa mente, em um constante estado de ressentimento e amargura. Ela nos mantém ancorados ao passado, impedindo-nos de avançar em direção ao futuro. Em nosso desejo de causar dor àqueles que nos feriram, podemos nos tornar pessoas que mal reconhecemos, perdendo de vista nossos próprios valores e princípios. Além disso, a vingança raramente traz a satisfação que imaginamos. Em vez disso, ela deixa uma trilha de arrependimentos e tristezas, enquanto perpetua um ciclo de negatividade. A alternativa à vingança é o perdão, uma virtude que requer tanto coragem quanto compaixão. O perdão não significa ignorar a dor ou justificar a injustiça. Significa, no entanto, escolher conscientemente se libertar da amargura e do ressentimento que prendem o nosso coração. Significa se desapegar do peso do passado e dar a si mesmo a liberdade de seguir em frente. Perdoar é um ato de autoempoderamento. Ele nos permite aprender com a experiência ao invés de ficarmos presos nela. Como Marco Aurélio destacou, o melhor tipo de vingança é não ser como aquele que fez o ferimento. Ao perdoar, escolhemos nos elevar acima do comportamento daqueles que nos feriram, e escolhemos responder com compaixão ao invés de ódio, com compreensão ao invés de julgamento. Perdoar também é um ato de cura. Ele permite que as feridas do passado comecem a sarar, substituindo a dor pela paz, a tristeza pela alegria, o ressentimento pelo amor. Ao perdoar, abrimos espaço com a serenidade e a colocamos em nossos corações, tal como a possibilidade de um novo começo. Portanto, ao invés de se vingar, escolha o perdão, escolha a liberdade em vez da prisão, a paz ao invés do conflito, o amor em vez do ódio. Como ensinou o filósofo chinês Lao Tzu, a melhor vingança é a indiferença, que é o resultado real de um profundo entendimento de tudo. Entenda, perdoe e permita-se avançar a uma vida de verdadeira paz e contentamento. Em um mundo cada vez mais conectado e repleto de informação, se tornou até comum e até mesmo esperado que a gente esteja sempre disponível. E-mails, mensagens, atualizações de redes sociais, todo o fluxo incessante de informações, solicitações e demandas parecem nunca parar. No entanto, em meio a essa enxurrada de estímulos, muitas vezes nos encontramos inundados, perdidos em um mar de distrações digitais, deixando nossas tarefas e objetivos à deriva. Como Toreal observou, não se tornou tão fácil para nós nos comunicarmos que agora temos pouco tempo para pensar? Estar constantemente acessível pode nos dar a ilusão de que estamos sempre no controle, sempre informados. No entanto, ao invés disso, a gente se torna marionetes das exigências e expectativas dos outros, nossa atenção fragmentada e nossa concentração enfraquecida. O zumbido constante de notificações e alertas cria uma sensação de urgência artificial, alimentando a ansiedade e o estresse. Nossa mente se torna uma arena de distrações, cada mensagem, cada tweet, cada atualização competindo por nossa atenção, deixando pouco espaço para reflexão, criatividade e descanso mental.
A solução para esse frenesi digital é limitar a nossa acessibilidade. Essa não é uma rejeição da tecnologia, mas sim uma abordagem consciente e deliberada do seu uso. Como Sócrates nos lembrou, a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Ao limitar nossa acessibilidade, nos damos a oportunidade de refletir e focar no que é verdadeiramente importante, de viver a nossa vida de acordo com os próprios ritmos e prioridades. Limitar a acessibilidade significa estabelecer limites claros para o uso dos nossos dispositivos digitais. Significa desligar notificações não essenciais, estabelecer horários específicos para verificar e-mails e mensagens, e talvez, até mesmo, tirar períodos regulares de desintoxicação digital. Significa reconhecer que, embora possamos estar conectados ao mundo a todo momento, não precisamos estar disponíveis a todo momento. Ao limitar essa acessibilidade, a gente se permite estar presente nas nossas próprias vidas. A gente se liberta do peso das demandas digitais constantes e nos permitimos concentrar em nossas tarefas e objetivos. A gente ganha espaço e tempo necessários para contribuir e nutrir a nossa mente e o nosso espírito, para conectar com os outros em um nível mais profundo, para viver mais plenamente. Portanto, dê a si mesmo permissão para desligar, para se desconectar. Dê a si mesmo o presente da presença. Lembra-se, como destacou o filósofo francês Blaise Pascal, toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: não saberem permanecer em repouso em um quarto. Encontre o seu repouso, encontre o seu equilíbrio, limitando a sua acessibilidade e reconquistando o seu tempo e atenção. Afinal, a vida é muito mais do que a soma de suas notificações. O poeta romano Horácio uma vez escreveu: ad captandum vulgus, para cativar a multidão. No mundo hiperconectado de hoje, somos capturados pela multidão logo ao amanhecer. O zumbido dos despertadores digitais é frequentemente seguido pela enxurrada de notificações. Com os olhos ainda piscando pela luz do dia, nossa mente é arrastada para o caos do mundo digital, nossa paz matinal afogada em um mar de estímulos. O dia mal começou e a gente já está em um frenesi de resposta, sempre correndo atrás, sempre tentando acompanhar. Começar o dia nesse estado tem um efeito cascata, criando uma sensação de urgência e estresse que pode se estender por todo o dia. A mente, já sobrecarregada desde o início, luta para se concentrar, para encontrar calma no meio do caos. A produtividade sofre, o bem-estar se deteriora, e a paz parece cada vez mais distante. Como disse o filósofo Sêneca, estamos mais ocupados do que deveríamos porque fazemos mais coisas do que precisamos. No entanto, cada novo dia oferece uma oportunidade para recomeçar, para definir o ritmo e o tom do dia à nossa maneira. A maneira como começamos o dia tem um poderoso impacto em nosso estado de espírito, produtividade e bem-estar geral. Iniciar o dia com foco e calma, então, torna-se uma prática fundamental para uma vida melhor. Imagine acordar não para o barulho do mundo digital, mas para a serenidade do amanhecer. Imagine começar o dia não com urgência de notificações, mas com a tranquilidade de um momento para si mesmo, talvez para uma meditação matinal, ou um momento de reflexão, ou até mesmo um passeio tranquilo, ou a leitura de um livro. Um tempo para respirar, para se conectar consigo mesmo, para definir suas intenções para o dia. Iniciar o dia dessa forma cria uma sensação de controle e empoderamento. Em vez de sermos puxados para o caos do mundo digital, nós escolhemos conscientemente nosso caminho, definimos o nosso ritmo. A mente se acalma, a concentração se aprofunda, a produtividade melhora. O dia não é mais algo que nos acontece, mas algo que nós criamos. Deixe esse primeiro passo ser um de calma e foco, de intenção consciente e autoempoderamento. Inicie o dia não em um estado de frenesi, mas de serenidade. Afinal, o amanhecer não é apenas o início de um novo dia, mas uma nova oportunidade para viver a vida em nossos próprios termos. A tragédia da vida moderna é o turbilhão de opiniões, o coro incessante de vozes exigindo a nossa atenção, nossa concordância e o nosso envolvimento. Estamos submersos em estímulos, notícias, fofocas, debates e dilemas. E em cada onda, em cada reviravolta, parece haver uma pressão implícita para formar uma opinião, para escolher um lado, para se posicionar, seja em meios políticos ou ideológicos. Mas como o filósofo francês Blaise Pascal observou, todas as nossas infelicidades vêm da nossa incapacidade de ficar quieto em nosso quarto, certo? Querendo entender sobre tudo, então, é uma tarefa hércula, quase impossível, que pode levar à exaustão mental e emocional.
E mesmo quando conseguimos formar uma opinião, ela muitas vezes vem com um preço: o estresse da defesa, a tensão do debate, o desconforto da discordância. Nossa energia é dispersa, nosso foco é fragmentado, nossa paz é perturbada, e como o escritor americano Mark Twain sabiamente disse, se você não ler o jornal, você não está informado. Se você lê o jornal, você está mal informado. No entanto, existe uma alternativa. É possível permitir que algumas coisas simplesmente flutuem, sem a necessidade de formar uma opinião ou reagir a cada estímulo ou informação. Isso não é um sinal de desinteresse ou apatia, mas uma escolha consciente de foco e tranquilidade. Imagine uma folha caindo sobre um lago. Ela cai suavemente, sem perturbar a superfície calma da água. É observada, reconhecida, mas não interfere na tranquilidade do lago. Assim, também podemos ser com as informações e estímulos que nos cercam. Podemos observá-los, reconhecê-los, mas não precisamos permitir que eles perturbem a nossa paz ou dissipem o nosso foco. Essa é uma prática de desapego e discernimento, de escolher conscientemente onde investimos nossa energia e atenção. É um convite para simplificar, para desacelerar, para se ater ao que realmente importa. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado pela pressão para ter uma opinião sobre tudo, lembre-se que você tem uma escolha. Você pode permitir que as coisas simplesmente flutuem, sem julgamento, sem reação, sem perturbação. Você pode escolher foco em vez de fragmentação, serenidade ao invés de estresse, tranquilidade ao invés de turbulência. E nessa escolha, você encontrará não apenas paz, mas o poder de viver uma vida sobre seus próprios termos. Vivemos em uma era de likes, shares e comentários, onde cada postagem, cada imagem, cada pensamento pode ser analisado e julgado pelo tribunal implacável das opiniões públicas. No calor dessa arena digital, a aprovação dos outros torna-se uma moeda cobiçada, um selo de validação, uma garantia de pertencimento. A necessidade de ser reconhecido, apreciado, aceito, alimenta uma busca incessante que traz consigo uma ansiedade e insegurança muito forte. Na eloquente observação de Albert Einstein, tente não se tornar um homem de sucesso. Em vez disso, tente se tornar um homem de valor. Querer aprovação externa é como tentar encher um balde furado. Por mais que consigamos, nunca será o suficiente. Estamos sempre à mercê dos julgamentos alheios, sempre em busca da próxima dose de validação, sempre temendo o ostracismo e a rejeição. Isso nos deixa em uma posição de vulnerabilidade, onde nossa autoestima e autoconfiança podem ser despedaçadas pela mínima crítica ou rejeição, e no processo podemos perder de vista quem realmente somos, o que realmente valorizamos, o que realmente queremos da vida. Como um grande filósofo antigo nos lembrou, nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Porém, existe outra maneira, uma maneira que não depende do julgamento do outro, que não é refém da opinião alheia, que não está em constante busca de validação externa. Essa é a via da validação interna, do estabelecimento de nossos próprios padrões de sucesso, da valorização de nosso próprio valor intrínseco. Isso não significa ignorar os feedbacks e conselhos dos outros, mas sim considerá-los como contribuições e não como determinações finais de nosso valor ou sucesso. A validação interna é um ato de autonomia, uma reafirmação de nosso direito de definir quem somos e o que queremos ser. É uma fonte de força e resiliência, de confiança e autenticidade. Quando nos validamos, quando nos aceitamos, quando nos amamos, não precisamos mais da aprovação dos outros para nos sentirmos completos ou dignos. Isso não é apenas libertador, é também profundamente empoderador, pois quando deixamos de buscar a aprovação externa, nos tornamos os verdadeiros mestres de nossas vidas. Nós somos menos preocupados com o que os outros pensam de nós e mais concentrados no que pensamos de nós mesmos. Nos tornamos, na palavra do poeta britânico Percy Bysshe Shelley, os reis de nossos próprios pensamentos. Soberanos em nosso próprio reino de autoaceitação e autoestima, e nesse reino somos verdadeiramente livres. Estamos navegando numa era de excesso de informação, disso todos nós sabemos. E nessa era, somos constantemente bombardeados com as experiências e realizações dos outros. Nesse fluxo incessante de atualizações, é fácil que a gente se distraia e se compare até mesmo ao ponto de perder de vista quem a gente é e o que a gente quer alcançar. Como o brilhante escritor Oscar Wilde uma vez disse, seja você mesmo, todos os outros já existem. Quando desviamos o nosso foco para os outros, quando nos comparamos, quando nos perdemos nas histórias de vidas alheias, nos distraímos dos nossos próprios objetivos e identidades. A gente se torna espectador passivo das nossas próprias vidas. Deixamos de ser o protagonista de nossas histórias
para se tornar figurante na história de outras pessoas. Esse hábito de olhar para fora, em vez de para dentro, pode nos deixar desconectados dos nossos próprios sonhos, valores e potenciais. Todavia, há uma alternativa. É uma rota do autoconhecimento, do autofoco, da autodireção. Essa é uma jornada que cada um de nós deve empreender se quiser viver uma vida verdadeiramente significativa e gratificante. Uma jornada que começa com a aceitação de quem somos, com o entendimento de nossos pontos fortes e fracos, com a definição clara de nossos objetivos e valores. Manter o foco em nós mesmos não é uma prática egoísta ou egocêntrica, pelo contrário, é uma prática de autocuidado e autorrespeito. É um reconhecimento de que somos seres únicos, com nossas próprias trajetórias de vida, com nossos próprios sonhos e ambições. É uma declaração de independência do julgamento e das expectativas dos outros, uma afirmação de nossa liberdade para trilhar o nosso próprio caminho, para escrever nossa própria história. Ao se concentrar em nós mesmos, a gente aprende a valorizar o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos. A gente aprende a priorizar os nossos objetivos, a perseguir nossas paixões e a cultivar nossa autenticidade. Aprende também a construir uma identidade forte e resiliente, uma identidade que não é definida pelas opiniões ou realizações dos outros, mas por nossa própria autopercepção e autodeterminação. Manter o foco em nós mesmos nos permite viver com propósito, com paixão, com integridade. Nos permite ser quem somos, sem desculpas ou remorsos. Nos permite, como acreditava o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, tornar-se quem realmente somos. E nessa jornada de autodescoberta e autoafirmação, descobrimos que a verdadeira realização não vem do reconhecimento externo, mas do reconhecimento interno, do conhecimento profundo e da aceitação amorosa de quem somos e quem a gente pode se tornar.